Boa noite. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto que nós estamos iniciando e que Ele nos ajuda, nos dê sabedoria para nós, principalmente a mim, para nós todos, né? Mas quem prega precisa procurar mais, forçar de aprender mais para pregar, né? E no fim todos nós pregamos, né? Quando não prega no púlpito, prega, mas precisamos aprender bastante e aprender a viver também, né? Mais no caminho do Senhor. E vamos louvar o Senhor. Primeiro vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento que Tu nos está permitindo agora, pelo dia que nos deste, pelo clima que Tu fizeste, criaste, e os agasalhos que Tu também providenciaste para nós. Este local aqui também, agradecemos a Ti por este local que Tu nos deste. Pedimos que nos abençoe no estudo da Tua Palavra, as profecias de Daniel. Pedimos favor de cada um que está aqui presente e os que estão ausentes. Pedimos em favor das nossas famílias, nossos irmãos na carne, os irmãos em Cristo, e a família de nossos filhos. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. Também pedimos em favor dos governantes humanos, desde presidente até os prefeitos, todos que estão nesse cargo, na eminência, que Tu dê sabedoria a cada um deles. Em nome de Teu Filho que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Ele está meio duro, né? Mas tem que ficar. É esse hino que vocês querem? Se eu não cantar, é azul. É minhas mãos, né? Quer começar com ele? Depois eu não consigo. Amém.
E 188. Então, 188?
102 ou 72? 102, perdão dos nossos pecados,
Amém. Livro do profeta Daniel. Nós fomos até o versículo 13, paramos no 14. Paramos no 13. Lemos 14. É o que está marcado aqui, eu posso, se não me falha a memória. Então vamos continuar. Ler o versículo 14 e o 13 e 14. Vamos ler alguns versículos aqui primeiro. Então, versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Amém. Então, irmãos, aqui nós vemos, então o rei faz pergunta para eles, nós vemos aqui. Ele falou assim: se é de propósito, porque estão tomando essa decisão, o rei questionando esses moços, esses jovens. Por que vocês tomaram essa decisão de não obedecer a minha ordem, dizendo assim, a ordem dele, de não servir os deuses dele? Então ele questionou, nem adorar a estátua de ouro. Por quê? Então esta pergunta também serve para nós também. Às vezes nós não adoramos a Deus como deveríamos adorar. Às vezes nós falhamos, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Irmãos, presta bem atenção. Devemos adorar somente a Deus e Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Falar para nós hoje, o povo hoje, para nós. Agora, ver uma coisa: adorar Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Adorar é só eles. Não devemos ter um hábito, qualquer coisa, falar: eu adoro isso, eu adoro. A gente tem que nos educar o nosso coração, a nossa boca, o nosso pensamento firme. Agora, amor agora. Amar quer dizer amor. O fruto do Espírito Santo primeiro é o amor. Então, amar em primeiro lugar deve ser a Deus. Primeiro lugar, em cima de tudo, a Deus, sobre todas as coisas. Aí depois vem amar o pai, amar a mãe,
os filhos, etc. Isso depois que Deus está acima. Aí depois vamos descendo. Amar em primeiro lugar a Ele, o nosso Criador e o nosso Salvador. Aí depois vem essas partes, a família, né? Os filhos, mãe, etc. Irmão, tem outra coisa que não cabe dizer, que ama coisas que não têm vida, objetos, comida. Aí eu amo a comida. Não está errado isso. Aí eu amo uma carne, uma lasanha, etc. Amar do amor é fruto do Espírito Santo. E eu gosto de uma feijoada, eu gosto de uma comida, eu gosto daquilo. Porque amor é sentimento. Agora, é errado falar também, nós não devemos falar, eu amo essa comida. Não, amar é amor. É um sentimento e amor, romance, paixão, ama a mulher, ama a noiva. É diferente. Eu amo a igreja, está certo. Agora, eu amar comidas, não deve falar isso. Tem outra coisa também que nós não devemos fazer. É tomar o santo nome de Deus em vão. Isso acontece muitas vezes com as pessoas, principalmente as mulheres, as donas de casa. Qualquer coisa, oh meu Deus do céu, estou falando por forma de expressão para entender. Oh meu Deus do céu, qualquer coisa isso, olha, o meu Deus do céu deve ser falado em oração, porque ele disse no começo, não tomar o santo nome de Deus em vão. Muitos cristãos precisam aprender isso. Porque o amor é fruto do Espírito Santo, já falei. Ele tem sentimento e ele é da alma e do Espírito. Então isso aí não cabe ser um sentimento da alma. A comida não alimenta a alma. A comida alimenta o físico, o corpo, a carne. Essas coisas de desejo, comida. Então não deve falar, eu amo isso, eu amo aquilo, eu adoro, pior ainda. Mas, irmãos, se adorássemos a Deus de todo o nosso coração, a vida seria outra. Teríamos mais vitórias. Se amasse a Deus de coração, adorasse Ele mesmo. E às vezes falhamos e fazemos ao contrário, deixamos a desejar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele enviou o Filho dele, morreu numa cruz, nós aceitamos, esse pecado está perdoado. Ele perdoa, nós não perdemos a salvação, mas entristece o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Deixamos a desejar porque procuramos algo que não deveria procurar. Isto não agrada a Deus. Às vezes nós fazemos coisas que não deveríamos fazer ou falar. Antes de lermos o versículo 15, uma pergunta: será que todos os cristãos estão preparados para quando ouvir tocar a trombeta nos ares, vir nos buscar? Será que estamos preparados, irmãos? Então, olha o 15. Ora, agora, pois, ele falando para eles, mas ele tem que tirar esse assunto para nós também. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvir do som da trombeta, hoje, se perguntar para todo mundo, você está salvos? Você é nascido de novo? Tem Jesus Cristo? Que quem tem Jesus Cristo, ele está preparado para a hora que ele vier nos buscar, a morte, por exemplo, e chegar no dia.
Então aqui ele põe os instrumentos, a flauta, a harpa, de sambuco, saltério, etc. Então, se não estiver preparado, sabe onde que vai? Lançar no lago de fogo, no inferno. É isso que ele quer dizer. Quantos hoje estão prontos para quando ouvir tocar a trombeta de Deus na segunda vinda de Jesus Cristo? Quantos? Poucos. Em relação à humanidade do mundo todo, do universo, do mundo, poucos. Por quê? Agora, o rei aqui, Nabucodonosor, por teimosia, ele é teimoso, mostra aqui, por não acreditar em Deus, nos Deus dos jovens, ele desafiou o poder do Todo-Poderoso. É perigoso querer desafiar a Deus, pôr em prova, os irmãos. Só porque eu tenho fé, eu sou salvo, eu vou ser imprudente, eu vou abusar, eu vou fazer algo que vai me prejudicar. Eu vou pisar em cima de uma cobra aí, etc. Não. A fé sem obediência não garante ausência de sofrimento ou perseguição. A fé em si mesma não livra ninguém do mal, mas a fé nele e com obediência. Quantos que falam que tem fé, mas não obedecem? Tenho fé, mas não vou na igreja. Tenho fé em Deus, mas não vou nos cultos. Mais falta do que esteja presente. Todo mundo conhece esse versículo aqui, João 16:33, diz assim, ó: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo dando conselho para os discípulos, ensinando eles e ensinando os discípulos hoje também. Que, nele nós temos paz, mas no mundo vai ter aflição. A nossa alma está cheia de paz interior lá. Não tem medo do que vem depois da morte. Essa paz, ela não é ausência de problemas, para dizer que por eu ter paz, eu estou ausente de todo problema, de sofrimento, só alegria, só viver alegre. Não. Problema nas famílias, problema na igreja. Um dia o irmão Paulo mencionou essas coisas. Aonde está o ser humano, está o problema. Irmãos, mas sim a segurança encontrada em Cristo, que é o princípio da paz. A segurança nossa encontrada nele, encontra nele, quem não tem. Mas a fé na crença em Deus e em Jesus Cristo, com certeza ela dá livramento da fornalha de fogo, seja físico ou espiritual. A fé nele, a obediência a ele, aceitando ele nos livra do lago de fogo, que ele livrou esses três aqui do fogo. Então o rei estava prestes a descobrir exatamente o Deus que era o Deus capaz de dar o livramento. Ele estava próximo para ele descobrir. Que no capítulo 4 muda, aí para frente, bem para baixo, muda todo o assunto. O rei admirou deles, deu sinal de conversão. Vamos lá, quando chegar lá, vamos saber. Então, o rei, sem sabê-lo, Nabucodonosor, desafiou o poder do Deus de Israel, que estava com aqueles homens. Irmãos, pense bem, olha o 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ter responder sobre este assunto. Muitas vezes, irmãos, as pessoas questionam nós, precisa aprender isso, habituar. Tem coisa que não necessita de responder. A pessoa pergunta porque quer ver a gente falar, quer nos agradar. Então você percebe.
Tem coisa que não necessita de dar explicação. Tem algo que precisa. Pregar o evangelho, você precisa pregar. Você está pregando o evangelho e vem com outra pergunta. Não. Então, eles disseram: ó rei, não necessitamos, outras palavras, não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Não tem necessidade. Para eles não tinha necessidade. Para nós esse assunto já está resolvido. Ele falou: nós não vamos prostrar ou adorar os seus deuses e nem a estátua. Está resolvido. Pode matar nós, pode jogar, fazer o que for. Essa é a atitude do cristão, irmãos. Quando chega numa hora dessa, numa ameaça dessa, vai pecar contra Deus, para se cometer adorar algo aí, fazer algo que desagrada a Deus, então deve rejeitar, como eles aqui. Porque ele falou assim, porque o assunto é uma decisão, dizendo assim, em outras palavras, é de nossa fé. O assunto aqui é a nossa fé, a nossa crença naquele que pode todas as coisas. Eu falei que ele pode todas as coisas. Pois em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, o que o apóstolo diz lá? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo não diz eu posso, em algumas coisas eu posso, não todas as coisas. Em Cristo nos fortalece. Se nós buscar alimentar Ele, não deixa nós fortalecidos. Deixa nós com vontade de vir mais aos cultos, fica forte, fortalecido, animado. Ele não está falando de conquistar o mundo. Agora Ele vai me fortalecer que eu vou conquistar toda a minha família, todos os meus amigos, ou todo mundo. Não, de forma nenhuma. Mas de perseverar na fé, está falando, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, que nem esses 3 jovens perseveraram na fé. Eles falaram: rei, não necessitamos te responder sobre este assunto, não é algo que temos que pensar. Não vamos pensar. Eles já tinham decidido o assunto já do rei há muito tempo. E as consequências para eles não teriam importância alguma. Imagina só. A gente não sabe, irmão, não tem como, só Deus. O que passou na cabeça daqueles moços? A fogueira. Então o rei Nabucodonosor mandou esquentar a fogueira muito mais. Olha, aumenta o grau aí, para jogar esses 3 lá. Então, agora, ao 17. Eis que o nosso Deus, eles falando assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Que interessante, mano. Olha o que eles falaram. Eis o nosso Deus a quem nós servimos. A fé. Então isso que nós devemos pensar, qualquer coisa. O Deus que nós servimos. Nós não estamos servindo a homens. Vem aqui na igreja, nesse local, servindo a Deus, irmão. É Ele que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então, estátuas, a esta altura, eles não têm nenhuma segurança humana. Eles não tinha parente, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Segurança humana. Para que libertasse eles naquele momento. Somente o Senhor, numa situação dessa, somente o Senhor é capaz de libertá-los. Tem algo que acontece às vezes nas nossas vidas que é só Deus, só o Senhor. Clamar a Ele, orar a Ele, aí Ele atende. Tem coisa que ninguém resolve para o outro. Então expressa aqui o tema central deste capítulo. A ideia é que Deus sempre protegerá o seu povo dos danos físicos como Ele quer, não é como nós queremos.
Também em Isaías, capítulo 43, verso 1 e 2, diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. O Senhor, Deus falando, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Então falou assim: quando passares pelas águas, ó, o versículo 2 de Isaías 43, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Promessa. É o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham uma fé em seu Deus incalculável, irmãos, que serviam porque eles serviam tanto a Deus, confiava tanto no Senhor, que o Senhor podia libertá-los. Eles estavam com aquela fé, não tinha outra escolha. Ou eles escolhessem obedecer o rei, adorar todos os deuses dele, todos os deuses, prostrar, adorar, e chegar no pé da estátua, render culto a ela, adoração, ou desobedecesse à ordem do rei e obedecesse a Deus. Eles optaram para obedecer a Deus. Irmãos, este Deus é o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, que detém a soberania sobre a vida e a morte. Ele é Deus que dá vida e Deus tira a vida. A confiança deles não está em suas próprias forças, eles não estavam, ou nas suas habilidades, mas na capacidade do onipotente Deus. Então, o 18, irmão, ele disse assim: e se não fica sabendo, ó rei, ainda falando, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes, insistindo com o rei. Vocês imaginam só? E se não fica sabendo, ó rei, né, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro, coisa caríssima, que levantaste. Irmãos, isto não é apenas uma declaração de resistência, não é assim, mas um testemunho poderoso. Mas o testemunho vale mais que tudo. O testemunho poderoso da soberania divina de Deus nele. Ele estava dando testemunho da fé deles, da crença em Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, também diz assim: porém, falando com o Pedro, porém respondendo Pedro e aos apóstolos disseram, tudo Pedro fez à frente, né? Responderam, Pedro respondendo, e os apóstolos outros disseram, né? Disseram amém, concordo, vamos assim, né? Mas importa obedecer a Deus do que os homens. É isso que nós devemos praticar e falar quando numa situação dessa. A gente não pode ser morno, ou frio ou quente, ou coisa assim. E a fidelidade de seu servo, mesmo nesta circunstância mais diversa que pode acontecer, deve mostrar a fé e a lealdade absoluta em Deus. Isso que nós não podemos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós devemos sempre mostrar a fé que nós temos pelo testemunho de Deus que nós temos. Então, a resposta deles ao rei Nabucodonosor
demonstram uma compreensão profunda de quem é Deus para eles e quem é eles serviam. Está mostrando quem é Deus para eles. E nós devemos fazer assim, mostrar quem é o nosso Deus. É a quem nós servimos. Nós temos que mostrar pelo nosso testemunho, o modo de nós falar, nosso agir. É um chamado para nós cristãos sermos mais fiéis a Deus em todas as áreas da nossa vida, em todas. É aqui no culto, neste salão, é em casa, ser fiel. O que quer dizer fiel a Deus? Que você não vai perder a paciência nem um pouco, né? Não. Você vai xingar, falar palavras, você pode ficar nervoso, eu fico, nós estamos na carne, estou nervoso. Mas só que o que sai, a ofensa, palavras, ofensa, e que é pecado que não deve pronunciar, é uma reafirmação desta obediência mesmo sobre a ameaça de morte. Nabucodonosor os condena na fornalha de fogo ardente. 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o osso. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Você acha que precisava tudo isso? De ódio, de fúria, né? Imagina. A outra versão diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria. Fúria é uma coisa transtornada, de ódio, furioso. E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Irmãos, para expressar tudo isso, para expressar a sua ira, para apaziguar os deuses, ele ordena que o forno seja aquecido 7 vezes mais. Os babilônios reconheciam 7 planetas e 7 deuses dos planetas, um por cada um. Portanto, o número 7 pode ter sido usado para apaziguar esses deuses. 20. E ordenou aos homens mais poderosos, olha, pensa, escolheu um mais forte, mais poderoso, olha. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem, pois ele ainda amarrado ainda, hein? Pense bem. Atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-lo na fornalha de fogo ardente. Então amarraram eles para eles não correr, não andam fazer nada, e jogar lá dentro. Olha bem. Estes homens fortes eram da confiança do rei. Sem dúvida, eram escolhidos por fazer algo do interesse do rei. Isso parece muito. Em todos os irmãos, lugar que tem alguém que manda, ele sempre tem as pessoas escolhidas que trabalham em seu interesse. Por favor. O rei insensato, quer dizer, sem juízo, disposto a enfrentar o Deus desse jovem, saiu mal. Não, ele não admitia nenhum poder que poderia igualar a ele. O rei não aceitava isso. Muito orgulhoso. E a propósito, o rei, apesar de ser poderoso, porque ele era poderoso, tais sentença não fez que os 3 jovens negassem a fé
em Deus, com tudo que o rei ameaçou, poderoso que ele era, tudo que foi fazendo tudo. O jovem olhando, esquentando aquela fogueira, tacando lenha. Mesma coisa se tacasse gasolina numa fogueira, assim, ó. Enquanto ficasse um tijão de gás, fazendo gás, assim, ó. E eles olhando lá, bem sossegado, quem sabe, né? Mas não é fácil, não. E o jovem não negou a fé em Deus. O rei, pensando que por ser poderoso, muitas vezes acontece isso, a pessoa pensa que ele é poderoso, ele tem tudo na mão, ele tem a caneta na mão, ele pode prender quem ele quiser, ele pode fazer o que ele quer, ele manda. Poder financeiro também, mas não crê no Evangelho de Jesus Cristo. Não crê. Mas, apesar disso, é óbvio que estes homens fortes foram escolhidos a propósito para este fim, que apesar do poder divino, ao menos se manifestasse, a sentença real poderia ainda ser levada a cabo. 21. Vou só ler o 21 e parar, né? Deixar para a próxima. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus. Usava chapéus. Eu usei muito chapéu. Né? E demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Esses homens atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seu chapéu e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Amém? Fica para a próxima. Então, os irmãos, é interessante o livro de Daniel, essas histórias. Vamos louvar o Senhor até sexta-feira. Aí eu falei para o irmão Daniel, tem vontade, quer voltar a pregar? Ele respondeu, quarta que dia que o irmão Daniel levou ele, o Daniel levou ele e falou assim, ó, quer pregar sexta-feira, que é a vida do irmão Daniel pregar, então está os dois Daniel aí. Quer pregar, eu venho te buscar e te levo. Falou, fechado. Está fechado mesmo. Se Deus permitir, vamos orar em teu favor. Então vamos louvar o Senhor? Fechado. Chega lá. Não quer que filme? Mulher assistiu mesmo, não dá. Não pode ser. Carolina. Eu escutei que ela falando naquela hora mesmo aí. Eu não ouvi. 422.
Então, o irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, queremos dar graça, né, por esse culto de hoje, por estarmos aqui, na sua igreja. Pedimos, né, pelo culto de sexta-feira, que o Senhor desde já, né, abençoe o pregador, e possamos estar aqui também. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, né, pelo sustento, pela saúde, pela vida. Agradecemos pela salvação de Cristo Jesus e que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, nos dar essa palavra de hoje, possa nos encorajar a defender o santo nome do nosso Senhor Jesus, né? Amém. Em qualquer ocasião, mesmo que isso nos custe, né, algo, mas que possamos sempre agradecer a todo mundo, principalmente no nosso testemunho, no nosso falar. Amém. Isso em nome de Jesus. Amém.